E aí amigos, tudo bem? Como que vocês estão? Sejam bem-vindos ao meu canal novamente. Se você ainda não me conhece, eu sou o Guilherme, aqui a gente fala sobre finanças, dinheiro, educação financeira e hoje eu vou falar sobre o que mudou na minha vida depois que eu comecei a morar sozinho. Vocês sabem que recentemente eu comecei a morar sozinho, né? Deve ter aí uns 8 a 9 meses e durante esse período eu já gravei alguns vídeos falando sobre essa experiência. Então tem aqui no canal mostrando como eu consegui morar sozinho, né? Como eu me programei para fazer isso. Tem mostrando também quanto eu gasto por mês, quanto eu tô gastando com as minhas contas mensais. E hoje eu vim aqui pra gente conversar o que mudou na minha vida depois que eu fiz essa mudança, né? Coisas em âmbito financeiro, âmbito pessoal, crescimento pessoal. Eu sinto que a pessoa que eu sou hoje ela é muito diferente da pessoa que eu era quando eu morava com os meus pais, por exemplo. Então hoje eu vim contar um pouquinho dessa experiência pra vocês. Já adianto que esse vídeo é sem roteiro, porque eu já tentei fazer roteiro pra esse vídeo, não deu muito certo. Já é a terceira vez que eu tô tentando gravar ele, então bora lá. E me perdoem se as coisas ficarem um pouco desconexas. Essa é a última vez que eu tô tentando. Bom, pra gente começar então, a primeira coisa que mudou na minha vida quando eu comecei a morar sozinho foi no quesito de valorização do dinheiro. Eu nunca fui uma pessoa que passou necessidades, né? Ou seja, eu nunca precisei trabalhar para ajudar os meus pais, eu nunca passei fome, eu nunca vivi numa condição difícil de tipo extrema pobreza. Eu nunca fui uma pessoa rica, mas eu também não fui muito pobre, sabe? Por exemplo, eu estudei em escola pública toda a minha vida, nunca tive dinheiro para estudar em escola particular, mas ao mesmo tempo que eu estudei em escola pública porque eu não tinha dinheiro para pagar uma escola, eu nunca precisei trabalhar enquanto eu estava na escola, né? Eu tinha um ambiente de estudos na minha casa, os meus pais me ajudavam a estudar, os meus pais me apoiavam nos meus estudos, e eu sinto que isso era um grande privilégio. E aí, por não passar fome, não ter muita dificuldade, assim, nesse quesito de extrema pobreza, quando eu comecei a trabalhar, né, o dinheiro que eu ganhava, ele era praticamente para eu gastar com o que eu queria. Então, poxa, eu consegui comprar várias coisas que eu queria, eu comprava às vezes algumas coisas meio, tipo, desnecessárias, porque eu ganhava dinheiro, e todo o dinheiro que vinha para mim era o dinheiro que eu podia gastar, né? Obviamente eu investia, porque eu sempre tive essa cabeça de investir o meu dinheiro, só que, tipo, eu não tinha uma noção de como que era você precisar manter uma casa, ajudar os seus pais ou pagar por alguma coisa, porque as minhas despesas básicas, como alimentação, água e luz, os meus pais que pagavam. E aí depois que eu comecei a morar sozinho, né, que eu precisei começar a pagar todas essas despesas, como por exemplo despesa de água, luz, internet, aluguel, eu vi o quão difícil é você manter uma vida, né, e você manter um padrão de vida como o que eu tinha nesse país, né? Eu acho que a palavra mais fácil da gente falar é sobreviver. Eu aprendi o quão difícil eu cair na realidade, entender o quão difícil é você se manter sozinho, né? Você manter a sua casa e pagar as suas contas. A gente sabe que hoje em dia no nosso país nem todo mundo tem as mesmas condições, nem todo mundo tem as mesmas situações. E aí eu me vi várias vezes imaginando, né? Depois que eu caí nessa realidade, o quão difícil deve ser para as pessoas que, por exemplo, ganham um salário mínimo e precisam se manter pagando o aluguel, despesas de casa, transporte, pagando esse tanto de coisa só com essa quantidade de dinheiro, né? Eu passei a entender o quão difícil é você se manter e viver uma vida, coisa que eu não tinha muito uma noção porque a maioria das contas de casa ali eram os meus pais que pagavam. E aí a partir disso eu comecei a ser muito mais grato pelas coisas que eu tenho hoje. Apesar de eu não ter muita coisa, né, de não ser extremamente rico, hoje em dia eu tenho, por exemplo, um trabalho que me permite morar sozinho aos 22 anos, me permite pagar todas as minhas contas, comprar algumas coisas que eu quero, sem, por exemplo, me preocupar muito em pagar boletos no fim do mês, né? Obviamente eu me preocupo, mas eu não tenho aquela preocupação de tipo, nossa, esse meu dinheiro não dá. Claro que eu tenho uma reserva, eu me programei para isso, mas eu não vivo, por exemplo, num medo constante que uma pessoa que ganha um salário mínimo tem, né? Que eu consigo, né, ganhar mensalmente uma quantidade maior que a quantidade necessária para minha sobrevivência. Eu não tenho que gastar, por exemplo, todo o meu dinheiro para pagar as contas da minha casa. Entender essa realidade eu acho que foi muito importante para mim. Obviamente eu sempre tive essa noção, mas depois que eu vi ela na prática, aí sim eu comecei a valorizar muito mais o meu trabalho, as coisas que eu tenho, e eu com certeza agradeço todos os dias por, né, poder fazer o que eu faço e ter tido as oportunidades que eu tive, poder me manter, ter uma condição financeira melhor que me permite viver sem ter muitas preocupações em relação a dinheiro, né? Viver sem ter que pensar se eu vou conseguir pagar o boleto amanhã. Eu fiquei muito mais grato e comecei a valorizar muito mais o dinheiro que entra pra mim, né? Junto a isso, passei a não gastar muito mais com coisas fúteis, então eu penso muito bem antes de comprar qualquer coisa, porque eu sei o valor que o dinheiro tem, eu sei o que o dinheiro pode pagar. Eu já era meio pão duro, agora eu sou muito mais, porque eu sei que o dinheiro não é fácil, o dinheiro é difícil, então a gente tem que se programar aí pra gastar ele da melhor forma, né? Então eu acho que esse choque de realidade aí foi muito importante pra mim nesse período. E junto a isso, a segunda coisa que eu aprendi depois que eu comecei a morar sozinho foi valorizar ainda mais a reserva de emergência. Porque querendo ou não, quando a gente tá
tá com uma casa, a gente tem contas para pagar, a gente precisa ter dinheiro no fim do mês. Você não tem escolha, ou você paga os seus boletos, ou você paga o seu aluguel, ou você é expulso da sua casa. Não tem aquele tipo, vou dar um jeito. Não existe jeito. Ou você paga, não tem nenhuma escolha. E aí se você começa a morar sozinho, por exemplo, e você não tem uma reserva de emergência, se acontece qualquer problema na sua vida e você fica sem dinheiro, você deixa de pagar uma conta. E aí você se embola naquela dívida e ou você é expulso de casa, ou você paga um juros enorme por aquela dívida e você vai caindo numa bola de neve e aquilo vai só te atrasando. Então eu comecei a entender ainda mais o quão importante é você ter uma reserva. Porque se você tem uma reserva e acontece algum problema na sua vida, você consegue tirar o dinheiro daquela reserva e pagar para resolver aquele problema, né? Se você, por exemplo, fica doente e autônomo, não consegue trabalhar, você consegue tirar parte da sua reserva, pagar as suas despesas e ficar sem se preocupar. Se você é demitido do nada e não consegue encontrar um emprego muito rápido, né, e o seu dinheiro ali das verbas trabalhistas vai acabando, você sabe que você tem a sua reserva para repor. Então eu comecei a valorizar muito mais a reserva porque ela te dá uma segurança, uma sensação de que mesmo que as coisas derem errado, você tem algo ali para te proteger. E dormir tranquilo no fim do dia quando você tá nessa situação é algo que eu valorizo muito e que a gente aprende a valorizar muito. Então se a reserva de emergência antes já era importante para mim, hoje ela é muito mais porque ela me permite dormir tranquilo. Antes na casa dos meus pais eu não tinha esse problema, porque mesmo que eu não tivesse uma reserva de emergência, apesar de eu ter, eu dormiria tranquilo porque eu ainda ia ter uma casa para morar e ia ter comida na mesa. Hoje em dia não. Eu obviamente poderia voltar para casa deles, né, mas isso meio que não é uma opção para mim mais, porque enfim, já tem a minha casa. Então a reserva hoje ela desempenha um papel muito mais importante para mim do que ela desempenhava antes. Eu valorizo ela muito mais, inclusive a minha reserva hoje é até maior do que ela era antes. Hoje a minha reserva de emergência é de 1 ano dos meus custos fixos. Terceira coisa que mudou para mim depois que eu comecei a morar sozinho foram as minhas responsabilidades no trabalho e responsabilidades no geral. Querendo ou não, eu sempre fui uma pessoa que me esforcei em tudo que eu fazia, né? Nunca fui uma pessoa irresponsável, eu sempre fiz tudo que eu devia fazer, sempre tive ali uma certa responsabilidade porque é o meu jeito, eu sou assim, eu sou esse tipo de pessoa. Não sei explicar um porquê, mas eu sei que eu sou assim. Só que muitas vezes, apesar de eu ser responsável, eu não dava o meu melhor em algumas coisas, sabe? Por exemplo, às vezes eu tinha que fazer alguma coisa e eu podia fazer aquilo muito melhor, mas eu não fazia porque, eu posso fazer depois, eu posso fazer outro dia, eu posso fazer outra hora. E acabava que eu procrastinava muitas coisas, né? Às vezes eu começava a trabalhar, 2 horas da tarde, né? Tanto que eu poderia começar de manhã e fazer muito mais coisas, ser muito mais produtivo. E aí depois que eu comecei a morar sozinho, que eu comecei a depender de mim mesmo, as coisas mudaram porque tudo começou a depender exclusivamente de mim. Então, poxa, eu não posso me dar o luxo de trabalhar só 2 horas, porque eu tenho contas para pagar, eu tenho coisas para fazer e eu quero melhorar a minha condição, eu quero melhorar a minha condição financeira. Então eu acabei me responsabilizando mais pelas coisas que eu fazia, eu acabei me dedicando mais ao meu trabalho, que as coisas da minha vida começaram a depender de mim, né? Então, de alguma forma, eu comecei a trabalhar mais e ficar mais esforçado no meu trabalho. Vale ressaltar que isso nem sempre é uma coisa saudável, porque se a gente começa a trabalhar muito, se esforçar muito e ver que a nossa vida só depende de trabalho, a gente pode entrar num burnout, né? Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Então mesmo que a minha responsabilidade tenha aumentado, ainda assim eu me policio, né, para não entrar num burnout, para não trabalhar demais, mas de forma geral eu senti que a minha responsabilidade aumentou porque agora eu dependo de mim mesmo, então eu meio que tenho que fazer as coisas acontecerem, sabe? No bom sentido, não no mau sentido de você trabalhar até ficar louco. Quarta coisa que mudou depois que eu comecei a morar sozinho foi a valorização do meu bem-estar. Antes eu valorizava o meu bem-estar, só que não é da forma que eu valorizo hoje. Por exemplo, hoje em dia eu valorizo muito sentar no sofá da minha casa, assistir um filme tranquilo e comer uma pipoquinha, por exemplo. Eu valorizo muito isso. Eu valorizo acordar na minha casa, ter paz, conseguir fazer as minhas coisas em paz, sem ninguém me incomodando, sem gente para tirar a minha atenção. O que antes não era tanto assim uma prioridade para mim, porque acaba que quando você mora com seus pais, com os seus irmãos, você acorda, às vezes alguém tá falando alguma coisa com você, às vezes você entra ali na conversa de alguém, conversa, às vezes você treta com o seu irmão. Eu sempre tretava com meu irmão por conta de umas coisas bobas assim, e acabava que tinha uns atritos ali que rolam no dia a dia quando você tá convivendo com pessoas, né? E aí quando você começa a morar sozinho, você não tem esses atritos, é você com você mesmo ali. E aí você entende o quão bom é você não precisar se atritar com ninguém ali durante o dia. O quão bom é você ter suas próprias coisas e você mesmo fazer o seu dia, organizar a sua rotina e organizar suas coisas. E aí eu comecei a valorizar muito isso, de uma forma que se estendeu não só pro convívio na minha casa, como convívio de uma forma geral. Hoje em dia, por exemplo, eu não faço coisas que tiram a minha paz porque eu aprendi a valorizar a minha paz. Ou seja, eu não vou para festas ou lugares que eu não quero ir,
né? Se meu amigo me chama pra uma festa, eu tô tipo, ai, vou ou não vou? Não vou. Se eu não quero ir, eu não vou em lugares só pra agradar alguém, porque a minha paz interior, o meu bem-estar, ele se tornou muito mais importante pra mim. Eu comecei a me exercitar mais, porque eu comecei a aprender também que o meu bem-estar, ele depende de mim. Então eu tenho que estar bem exercitado, eu tenho que dormir melhor pra eu continuar trabalhando melhor, ser uma pessoa melhor. Então eu comecei a tentar dormir melhor, a me exercitar mais e a valorizar o meu bem-estar de forma geral, sabe? Eu não sei se essa é uma coisa da idade, né? A gente vai ficando velho, a gente vai aprendendo a se valorizar mais, a valorizar a paz interior mais. Só sei que isso veio pra mim depois que eu comecei a morar sozinho. Então hoje em dia, o meu bem-estar interior, a minha paz interior, ela é muito mais importante do que qualquer coisa. Se tira a minha paz, eu excluo a minha vida porque não faz sentido pra mim. Se for pra atritar, atrita com outra pessoa. Comigo não, me deixa em paz que eu não quero ter atrito. E aí, aproveitando que a gente tá falando de atrito, né? Quinto ponto que mudou aí foi o relacionamento com a minha família. Como eu disse pra vocês, acaba que quando a gente tá convivendo com pessoas, a gente tem uns atritos ali de vez em quando. A minha convivência com minha família sempre foi muito boa, mas uma vez ou outra tinha uns atritos, né? Porque uma pessoa às vezes gosta de fazer uma coisa, outra pessoa não gosta tanto, e aí a gente vai atritando assim de vez em quando. E aí, depois que eu comecei a morar sozinha, minha convivência com eles melhorou muito mais, porque não tem mais esse atrito, sabe? Eu simplesmente só vou lá pra ocasiões boas. Eu não vivo, não compartilho do mesmo dia a dia que eles, né? Então eu vou lá dia de domingo, esses dias que tá todo mundo tranquilo, todo mundo descansando, só pra conviver ali num período bom. E por conta disso minha convivência melhorou, porque eu simplesmente não presencio nenhuma situação de atrito, eu não tenho atrito mais com eles. Eu até escrevi uma frase aqui pra falar nesse vídeo com vocês, mas é o seguinte: quanto menos tempo você fica com as pessoas, mais legais elas parecem ser. E isso é pra vida, tá? Quanto menos tempo você ficar com seus pais aí, com seus irmãos, com seus tios, mais legal eles vão parecer ser, porque você não vai estar tritando com eles ali no dia a dia. Você só vai encontrar com eles pra situações boas. O que não chega a ser um ponto negativo e nem positivo, só é uma coisa que acontece mesmo. Eu senti que hoje, eu sinto na real que o meu relacionamento com os meus pais é muito melhor, porque, enfim, a gente não atrita mais. É isso, não que eu atritasse muito, mas é que agora não tem atrito, é zero atrito. E por último, mas não menos importante, outra coisa que mudou aí foi a valorização das boas amizades, né? Eu disse pra vocês que hoje em dia a minha paz interior é que importa, então só vem pra minha vida quem eu realmente gosto e quem eu me sinto bem, sabe? Não fico fazendo joguinho, não fico fazendo média, não gasto meu tempo com coisa que tira minha atenção, que fica me atritando, que eu simplesmente não tenho tempo e nem disposição. Essa aí é a real, né? Não tenho tempo e nem disposição. Então fica na minha vida quem realmente eu acredito que é meu amigo, quem eu gosto da companhia, e é isso, sabe? A minha companhia hoje é a mais importante, estar comigo mesmo é o mais importante. Então eu simplesmente cortei pessoas assim que não faziam sentido na minha vida. Isso não significa que eu seja mal educado com as pessoas, eu só parei de falar com elas, né? Você cortar pessoas não significa fazer um mal pra elas, é só você se afastar, e tá tudo bem também. Tem que quebrar essas coisas, tipo, que dó daquela pessoa, que nada, a pessoa nem lembra da sua existência e aí você fica se doendo por ela. Se afasta pra você ver, ela nem vai prestar atenção. Então é isso, valorizo agora muito mais quem me deixa bem, os meus amigos de verdade que facilitam aí o meu bem-estar. Basicamente esse foi o vídeo então, pessoal, não sei quantos minutos deu e espero que não tenha dado muitos minutos porque eu preciso postar isso ainda hoje. Se você gostou, deixa um like, se você tem algum ensinamento pra mostrar pra gente, deixa aqui nos comentários, adoro conversar com vocês. Vejo vocês no próximo vídeo, um grande abraço e até mais.